Olá, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Centrado em Cristo. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou num período de pausa da gravação dos podcasts porque eu iria passar e já passei pelo procedimento de cirurgia na coluna cervical. E eu resolvi gravar esse vídeo não só pela pausa dos podcasts, mas principalmente para contar um pouco dessa trajetória até chegar a essa cirurgia. Até porque quando eu fui me submeter à cirurgia, eu também ouvi relatos como esse que eu vou falar aqui agora para vocês, que me ajudaram bastante a tomar a decisão, a ter mais tranquilidade e segurança diante do procedimento que eu iria passar. E eu penso que é importante porque muita gente que tem problemas como o que eu tive vai certamente buscar na internet informação, e o meu relato vai ser um dos que pode ajudar alguém, que pode ser até você que está me assistindo aí. É o seguinte, há algum tempo atrás eu comecei a sentir muitas dores na coluna cervical, aqui nessa região, né, que a gente mais conhece como pescoço. E essas dores começaram a princípio esporádicas, parecia um pouco de torcicolo, e de repente ela começou a se intensificar e aumentar, e chegou ao ponto de ter crise, de eu não conseguir nem conseguir dar passos, porque parecia que minha cabeça ia explodir, ao ponto de eu ficar praticamente um mês sem conseguir trabalhar. Coloquei atestado, tive que ajustar toda a minha rotina para poder lidar com essa situação, porque estava bem complicado mesmo. E aí, depois de ter ido algumas vezes para a emergência, na última vez a médica fez uma ressonância magnética e descobriu que tinha algum tipo de dano na minha coluna. Ela me aconselhou a buscar um especialista e disse que era para eu ter um acompanhamento. Então, assim eu fui buscar um especialista, procurei um neurocirurgião que tem especialidade também em coluna, e ele, quando eu fui para lá e me consultou, perguntou, fez toda aquela consulta, né, que é uma questão assim mais clínica de procurar saber, e recomendou que eu fizesse alguns exames, ressonâncias magnéticas, e eu fiz. E aí quando saiu o resultado, constatou que eu tinha hérnias de disco, no plural, literalmente, né? Eu tinha aquela enfermidade que o pessoal chama popularmente de bico de papagaio, e artrose, enfim, eu estava assim com uma problemática grande nessa região da cervical. E isso é normalmente causado pelo quê? Má postura. Normalmente a gente que usa celular, né, com bastante frequência, a gente inclina a cabeça muito para baixo. Isso com o tempo pode trazer dano. No meu caso, eu tive um histórico de correr durante muito tempo. O impacto da corrida faz com que a gente, se não tomar os devidos cuidados, comece a gerar microlesões. O fato de eu também ter sido, na minha infância e até aos 23 anos, obeso mórbido, isso também contribuiu. Tem um fator genético, enfim, todos esses fatores. Eu também trabalho administrativamente em frente ao computador, então essa posição sentado em frente ao computador também colabora com esse tipo de problema, né, na coluna cervical. Todo esse conjunto fez com que eu tivesse esses danos. E aí, diante disso, foi colocado algumas situações, porque assim, em geral, o que é que os médicos indicam? Os médicos indicam que se faça aquele tratamento alternativo, que a gente fazer fisioterapia, fazer, em alguns casos, acupuntura, pilates, etc, etc e tal. O neurocirurgião, diante daquilo que ele viu na minha ressonância, ele já foi assim, com todo cuidado, mais direto, disse assim: olha, o seu caso é um caso cirúrgico. Explicou os motivos assim com mais clareza e falou o seguinte: olha, você vai poder fazer até qualquer desses tratamentos, mas sempre será paliativo, porque você vai fazer um tratamento desse, vai ficar bom, mas daqui a 6 meses você pode voltar a ter crises como essa, e aí você vai ficar sempre nesse ciclo. A curto prazo, o único dano que você vai ter é o dano dessa dor e dessas crises. Mas a longo prazo, o que é que pode acontecer? Você pode, de tanto machucar
a sua medula, porque no meu caso em específico, e eu acredito que de todo mundo que passa por esse problema de hérnia, no meu caso a hérnia estava tocando a medula, então gerava muita dor. E ele falando, ó, com o tempo de tanto tocar a medula, e como esse problema é um problema degenerativo, ou seja, ele não melhora, ele só tende a piorar, de tanto tocar isso pode trazer outras lesões, até chegar ao ponto de a pessoa realmente ter fraqueza e até chegar a algum tipo de invalidez se não tomar alguma medida mais drástica. Então ele disse, ó, você pode ter o tratamento paliativo, ou pode fazer a cirurgia agora, ou você pode ir levando e lá na frente fazer a cirurgia de qualquer forma. Mas a decisão está com você. E eu saí com essa informação, fiquei muito pensativo, porque quando a gente vai para um médico, a princípio a gente não pensa em nenhum tipo de situação como essa de cirurgia, né? Mas enfim, aí eu fui procurar saber de fato outras informações sobre isso, porque tinha sido essa primeira informação que eu tinha tido do meu caso. Procurei estudar, ouvir outras pessoas, profissionais de outras áreas, e informações a gente encontra diversas, mas no final das contas, todas as informações sempre apontavam para a mesma direção, que era, todos os tratamentos sempre são paliativos. No final das contas, esse tipo de tratamento, até as cirurgias que são minimamente invasivas, elas não garantem que a pessoa nunca mais terá o problema. Elas podem ter novamente. Então, assim, de todos os tratamentos, o mais eficaz realmente seria uma cirurgia que fosse, que removesse, vamos dizer assim, a hérnia como um todo e fizesse um tratamento um pouco mais, entre aspas, vou colocar aqui, radical. E que era a proposta dele, né? Que é uma cirurgia chamada de descompressão por artrodese, desculpe. Que é, na verdade, a troca dos discos que estão herniados por uns cages. É como se fossem uns discos sintéticos, né? Com outro tipo de material que não é material biológico. E aí eu fui procurar saber dessa cirurgia, como é que funcionava, procurei relatos de pessoas, os vários tipos, porque tem cirurgias que fazem com placas, outras sem placas. Fui tomar informações e isso, o tempo foi passando e eu amadurecendo a ideia, com certo temor ainda, porque ninguém quer passar por um tipo de cirurgia como essa. Toda cirurgia tem seu risco, sobretudo na coluna, a gente fica preocupado, né? E aí, por isso que foi importante eu ouvir relatos, porque, embora seja uma cirurgia delicada, os relatos que eu ouvi dessa cirurgia me tranquilizaram bastante, porque pessoas assim dos mais diversos tipos de atividades foram citando das suas experiências, a grande maioria com êxito e voltando às atividades normais. E isso também me ajudou bastante em eu tomar coragem, né? E assim, como cristão também orando, pedindo a Deus direcionamento em relação a isso. E depois de toda a pesquisa, diante de tudo que eu fiz, pesquisando até a questão do profissional, né, que eu estava buscando essa informação, graças a Deus é um neurocirurgião assim, bem renomado, com mais de 50 anos de experiência de medicina, Dr. Franklin Morgan. E aí, enfim, no final das contas, eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. E fiz a cirurgia agora no dia 22 de novembro de 2022, hoje faz 10 ou 11 dias, se eu não me engano, nem estou contando mais, estou me perdendo no tempo, e estou aqui com esse colete. Enfim, a cirurgia, eu fui internado, algumas horas depois foi feita a cirurgia, não teve assim grandes dificuldades, porque é aquele procedimento de praxe, né? A gente vai para o leito cirúrgico, eu fui sedado, aquela parte da anestesia, enfim, apaguei, não vi nada. Os relatos que eu tenho da cirurgia é aquilo que eu já sabia, que eu já tinha pesquisado e que o médico também me falou. Foi aberto uma parte aqui no meu pescoço, porque essa cirurgia de artrodese, ela é chamada de por via anterior, ou seja, embora seja aqui, né, trate a parte da coluna cervical, mas a incisão e a entrada na coluna é pela frente. Então, abriu-se uma parte aqui do meu pescoço na frente, aí
pega a traqueia, joga um pouco para o lado, e aí ele entra aqui, e aí foi nas regiões de C4, C5 e C5, C6, tirou os discos que estavam defeituosos e colocaram os cages, que são os discos que iriam ficar no local. Aproveitou, tirou o bico de papagaio também, que é aquela pontinha de osso que traz incômodo e dor e também aperta o canal que passa a medula. E aí ele fez todo esse trabalho de limpeza, enfim, e terminou de fazer toda essa situação e fechou direitinho. E eu saí da cirurgia, a cirurgia demorou por volta de 3 horas, normalmente dura menos, mas a explicação que o médico me deu foi que o meu pescoço, ele é um pescoço, ele até brincou, um dos doutores, né, que faz parte da equipe, brincou comigo dizendo que minha perna parece perna de velho, porque ela é muito irrigada, tem muitas veias. Então, para alcançar o local, eles tinham que ter todo um cuidado e por isso demorou mais para ter esse acesso. Então, uma cirurgia que demora por volta de uma hora e pouquinho, demorou 3 horas. Mas, nos termos técnicos, foi bem tranquila. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer, sem maiores dificuldades, e depois fecharam tudo e eu voltei. Aliás, fechou tudo enfim, me liberaram ali e eu fui para a UTI, porque é normal depois da cirurgia ir para a UTI. Eu fiquei na UTI quase 48 horas, não porque necessitaria, mas é porque normalmente fica 24 horas na UTI e depois a gente vai para a enfermaria, mas a enfermaria estava cheia. Eu fiz na Fundação Baiana de Cardiologia, que tem uma parceria com esse neurocirurgião, né? Então, assim, estava cheio, eu fui ficando na UTI, mas não porque teve algum outro problema, só por causa dessa questão mesmo. Na UTI, no primeiro momento, a gente fica lá, e aí no primeiro dia da UTI, quando eu acordei, aí eu fiquei entubado, né? Porque eles usam a intubação para que a gente tenha maior conforto durante a cirurgia. E aí cria quando eles tiram a intubação, de qualquer forma, essa intubação ela mexe um pouco com a garganta, então a gente sai meio que com a garganta inflamada, cria um pouco de secreção, a gente fica meio que rouco. É normal isso, gente. Quem for fazer essa cirurgia pode ficar tranquilo, não tem nada de anormal. Minha voz aos poucos está voltando a ficar como era antes, mas nos primeiros dias a gente fica meio rouco. Tanto que vamos dizer assim, a agressão que há na garganta, eles tomam tanto cuidado que o primeiro dia de alimentação é todo pastoso, justamente para que não tenha nenhum tipo de dano em a gente mastigar ou não mastigar direito. Então eles já facilitam, dão alimentação pastosa para que a gente coma e não tenha nenhum tipo de dificuldade. Mas enfim, existe isso. A gente fica com essa secreção, né, que fica saindo e fica com essa rouquidão. As dores não tem jeito, fica mesmo, porque é uma cirurgia, né, abre a gente. As dores, assim, no meu caso, eu senti dor um pouco nessa região, um pouco abaixo do pescoço atrás, nas costas. O médico me explicou que meu pescoço é pequeno, embora seja um pouco grosso, mas é pequeno, então eles tiveram que tracionar um pouco o meu ombro direito aqui, para que eles tivessem maior visibilidade na hora de fazer o acesso e fazer a cirurgia. Então, como eu fiquei 3 horas nessa postura de ombro esticado, depois eu fiquei com essa região um pouco dolorida. Mas assim, da parte da cirurgia em si, que é a parte aqui da cicatriz, eu praticamente não sinto nada mesmo. Agora, como eu sei que mexeu aqui atrás, na parte C4, C5, C5, C6, essa região, se eu ficar muito tempo sentado, incomoda, para eu virar a cabeça, incomoda. Então são coisas assim que eu sei que com o tempo realmente que a gente vai melhorando. Mas hoje, que é o 11º dia, se eu não me engano, já está assim muito melhor, porque assim, no primeiro dia a gente fica, né, muito cheio de dores ainda, muito mexido, mas vai passando o tempo, hoje eu já estou bem melhor. É recomendado a gente ficar com esse colar aqui durante 6 semanas, por garantia. Ele é um pouquinho chato, sabe, gente?
é um pouquinho chato porque ele obriga a gente a ficar nessa posição sem deixar a gente baixar a cabeça. Mas não é que eu não possa abaixar um pouco, até que eu consigo não mexer na minha extensão, até porque essa cirurgia que eu fiz, a artrodese, não foi com placa. A que o pessoal usa com placa mexe, assim, com uma porcentagem considerável na capacidade da pessoa de mobilidade do pescoço. Essa aqui, que é sem placa, a pessoa fica praticamente como era antes. Então, eu tenho percebido isso porque assim, eu tenho poucos dias de operado, mas quando eu tiro isso aqui, eu consigo mover a cabeça. Eu não movo totalmente porque eu sei que ainda estou em recuperação, eu sei que ainda dói um pouco, mas assim, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse normal. Então eu não sinto essa incapacidade ainda. Eu tomo os cuidados porque eu sei que eu não posso fazer estripulia, como a gente diz. Mas assim, tem sido bem tranquilo mesmo em relação a essa questão de movimentação e de extensão. Agora sim, com todo cuidado. Aí a gente tem que ficar se policiando em relação a isso. Em relação à alimentação, eu estou comendo tudo normalmente, não tenho tido nenhuma dificuldade. Cicatrização também tem sido tranquilo, eu fui já tirar os pontos. Ontem, fui tirar os pontos, mas nem todos os pontos estavam prontos para serem tirados. Então eu tirei uma parte, a outra parte eu vou tirar daqui a 2 dias. E minha recuperação assim tem sido bastante tranquila. Eu sei que durante esse período de recuperação ainda vou ter algumas limitações, eu vou voltar a trabalhar, mas ainda com restrições, mas assim, eu quero animar a quem tem necessidade de fazer essa cirurgia, e aí quem vai dizer isso realmente é um especialista. Eu aconselho até quem tem algum tipo de dificuldade como essa, que procure um neurocirurgião, é a pessoa assim, mais qualificada, o profissional mais qualificado para falar sobre o assunto, mas que se você conhecer o perfil, se você procurar saber dele, procurar relatos, se você tiver segurança na capacidade dele, se você tiver assim, todo cuidado na pesquisa, em ver se realmente há necessidade de você fazer essa cirurgia, não fique receoso de fazer, porque de fato, se há uma necessidade, faça, porque sobretudo se você ainda tem uma idade jovem, porque foi isso que eu pensei. Eu disse, poxa, se eu vou precisar fazer isso daqui a 20 anos, porque eu não vou fazer agora que eu sou mais jovem, eu tenho 42, se eu for fazer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, minha recuperação vai ser mais difícil, eu posso ter já um dano maior. Hoje eu só sinto dor, então eu posso na dor conter o problema. Eu vou esperar chegar a ter um problema maior, ou eu vou esperar ter uma recuperação pior para resolver esse problema. Por isso que eu busquei fazer logo. Então assim, tem pessoas que ficam com receio de fazer cirurgia, por isso não. Se você tem receio, mas se você olha e vê que realmente de fato há uma necessidade, há uma indicação para isso, faça. A cirurgia é relativamente tranquila, embora seja na coluna, né? É relativamente tranquila, e se você seguir os passos direitinho que lhe é recomendado, a sua recuperação também vai ser tranquila. Bem, eu vou seguir na recuperação agora, vou ter que fazer ainda fisioterapia durante um período considerável, porque, volto a dizer, embora eu sinta tranquilidade para fazer movimentos, mas essa região aqui precisa ser trabalhada, reabilitada novamente. Além disso, eu vou precisar, depois da fisioterapia, fazer pilates para fortalecimento da região, para só depois ser considerado, vamos dizer assim, totalmente recuperado. Eu não sei exatamente quanto tempo isso vai durar. Nos relatos que eu ouvi, não demora tanto tempo assim. Eu acredito que em menos de 1 ano eu já devo estar totalmente bem, assim, 100%, zero bala, como o pessoal diz. Mas é um processo que assim, é mais trabalhoso no início, que é esse início que eu estou vivendo agora. Depois vai ser uma rotina normal, como é uma rotina de a gente ir para academia, de a gente fazer atividade física, de andar,
enfim, é aquela atividade que é casual do dia a dia, casual não, que é natural do dia a dia, que a gente compõe as nossas atividades corriqueiras e comuns que a gente coloca na nossa rotina. Então, eu creio que vai ser assim natural, pelo menos eu vou encarar assim, e vou seguir até ficar 100% e voltar às atividades normalmente. O relato que eu vi, que foram muito animadores para mim, de várias pessoas, é que elas voltaram à atividade realmente totalmente normal. Tinha gente fazendo musculação, tinha gente jogando bola, tinha gente fazendo toda e qualquer atividade física. Então, minha expectativa é essa, é de voltar a ter toda e qualquer atividade física e ter uma vida plena como eu tinha anteriormente, tá ok? Gente, é muita informação, enfim, tentei resumir aqui para vocês, mas estou passando para dar esse feedback aqui, deixando esse relato para vocês. Se você tem alguém que vai passar por essa cirurgia, mande para ele esse relato aí e vai ficar esse registro aqui. Se você gostou dessa informação, se lhe serviu para alguma coisa, que você possa dar um like aí. Se você está conhecendo esse canal aqui, esse canal na verdade não é sobre saúde, esse canal é sobre informações que tem a ver com a fé, com edificação espiritual, mas a saúde também faz parte da nossa vida. Então, se você quiser se inscrever nesse canal, se inscreva e certamente você vai assistir podcasts, você vai ter outras mensagens que podem te ajudar na sua vida como um todo, tá ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.